Bom, então essa é a segunda parte do vídeo de radiciação, tá? Nesse vídeo eu vou calcular a raiz quadrada de 576 e a raiz quadrada de 120. Confere aí. Mas como que eu calculo, por exemplo, 576? Uma alternativa é eu ficar fazendo isso, né? Ficar tentando, né? 11 vezes 11, 12 vezes 12, 3 vezes 3, 14 vezes 14. Ver qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 576. Mas o mais correto, o mais certo de você fazer sem erro é a fatoração. É por meio da fatoração por fatores primos, que muitos alunos confundem com MMC. Você vai pegar esse número e vai fatorá-lo, tá? Vai dividir ele até ele dar 1, tá certo? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o 64, olha. Antigamente, né, eles escreviam aquele doisinho ali, né? Raiz quadrada, eles colocavam 2. Daí eles falaram assim, poxa, a gente fica escrevendo esse 2 aqui, né? Vamos combinar que quando for 2, quando for raiz quadrada, a gente não coloca mais o 2. Aí eles tiraram o quadrátum, né? E aí eles começaram a colocar o índice só quando não era 2, ou seja, no caso da raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. No caso da raiz quadrada, eles não colocavam esse 2 aqui, olha, tá? O índice 2. Eu coloquei aqui só para comentar sobre isso, tá? Mas não preciso colocar o 2. Se eu deixar sem nada, se eu deixar ele oculto, né? Fica subentendido, fica combinado que é raiz quadrada, tá certo? E a gente sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, né? Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Mas qual é a maneira? Como é que eu chego no 64, no 8, desculpa? Eu vou pegar o 64 e vou fatorar, né? E aí a gente já vai calcular a raiz cúbica também de 64, porque ela tem uma raiz cúbica exata. Então, o que é fatorar o 64? É transformar, é escrever o 64 num produto de fatores primos. Produto é a multiplicação, né? Por exemplo, aqui, olha, 8 vezes 8 é um produto, né? O 8 é um fator, esse outro 8 é um fator também, e o resultado dessa multiplicação é chamado de produto, tá? Então, uma maneira de eu escrever o 64 é 8 vezes 8, mas eu quero transformar esse número 64, num produto de fatores primos. Depois eu vou gravar um vídeo relembrando, né, regras de divisibilidade, números primos, né, o que são números primos, e aí vai ficar mais claro isso daí para vocês, tá? Pessoal do oitavo, do nono ano tem que lembrar disso daí, tá bom? Então, o que eu faço? Vou primeiro ver se dá por 2. Eu acho mais fácil a divisão por 2. Se o número é par, divide por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que você pegar a metade desse número. Qual é a metade de 64? É 32, né? Então, olha, divido por 2, aí eu coloco 2 aqui, e o resultado, 32, eu coloco aqui. Aí, ó, número par de novo. Divide por 2, o resultado, 32 dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Chegou no 1, acabou. E aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Olha, deixa eu dividir aqui. Aí eu quero calcular a raiz de 64, né? Então, eu vou colocar a raiz, vou escrever essa raiz, não preciso colocar o 2, né? Porque eu já sei que quando não tem nada é 2. E aí eu vou pegar de 2 em 2, né? Ou seja, o 64, qual é a forma fatorada dele? Olha, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ele tem 6 fatores 2 aqui, olha. Se eu pegar e multiplicar tudo, vai dar 64, né? Mas não é esse o objetivo, tá? Então eu escrevi aqui a forma fatorada dele, só que eu vou pegar de 2 em 2, porque eu não quero colocar dentro de uma raiz quadrada. Se eu quero colocar dentro de uma raiz quadrada, eu tenho que pegar de quadrados em quadrados, tá? Então eu vou pegar esse 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Faço a mesma coisa aqui e aqui também, tá? Então ficou, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Essas três potências 2 ao quadrado, eu vou colocar aqui dentro da raiz, olha, tá? E aí, para eles saírem da raiz, é como se eles tivessem que pagar o ingresso. E qual é o valor desse ingresso? O ingresso tem que ser igual ao índice, tá? Então, eles têm que ter expoente igual ao índice, tá certo? Então, olha, esse primeiro 2 de verde aqui, ele tem um expoente 2. O que eu faço? Eu corto o expoente, né? Na verdade, eu não preciso cortar, tá? Se eu sei que estou vendo que é o 2 ali, você pega esse 2 verde aqui, tira ele da raiz, ó. Ele sai sem o expoente dele. O expoente dele ele deixou na raiz, entendeu? Como se ele tivesse que pagar o ingresso para sair sozinho da raiz. Esse 2 do meio aqui, ele também corta o expoente dele e sai para fora também multiplicando, olha. E esse 2 vermelho também tem expoente 2, ele corta, né? Porque
ele está elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então ele deixa o quadrado dele, né, deixa o expoente 2 dentro da raiz quadrada e sai sozinho multiplicando. E aí você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, concorda? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Então a raiz quadrada de 64 é 8. Assim que a gente calcula. É lógico que é um número pequeno, né? Um número que, se você souber a tabuada, é fácil. Mas no caso da raiz cúbica de 64, como é que eu faço? Eu tenho que saber, eu tenho que achar qual é o número que ele vezes ele dá 64. Aí você pode ir tentando, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 64? Não, né? Dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 64? Aí depois você tenta 3 vezes 3 vezes 3, você pode ir fazendo isso. Ou então você fatora. Né? Então, olha, eu copiei a fatoração, é a mesma, né? Só que agora eu não vou mais pegar de 2 em 2, eu vou pegar de quantos em quantos. Como eu quero saber a raiz cúbica, eu vou pegar de cubos em cubos, né? Ou seja, de 3 em 3. Então, eu vou pegar, copia primeiro o radical, coloca o índice 3, né? E aí eu vou pegar de 3 em 3, ó. Esses primeiros 3, 2 aqui, tá vendo? 2 vezes 2 vezes 2 vai ficar 2 ao cubo. E esses outros 3, 2 aqui, vou juntar os 3 também, vai ficar 2 ao cubo. Aí o que acontece? Esse 2 ao cubo aqui, ele vai vir para dentro da raiz, multiplicando com esse outro aqui, olha, que vai lá para dentro da raiz também. Tá vendo que os dois têm expoente 3, que é igual ao índice? Então, eles vão cortar o expoente, como se eles tivessem que pagar um ingresso. Eles cortam o expoente e saem da raiz, ó. Esse primeiro 2 saiu da raiz. E o segundo 2 também cortou, né? Deixou lá e saiu da raiz. E aí 2 vezes 2, como só tinham 2, 2, né? 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Né? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Certo? E assim você vai fazer para todo número que tiver dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 576 já é um número grande, né? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, fatora o número. 576 é um número par, divide por 2. Então vai dar 288, número par, divide por 2, dá 144, número par, divide por 2, 72, né? Vai pegar na metade, tá vendo? 72 também é um número par, metade de 72, 36, número par, divide por 2, 18. 18, número par, divide por 2, dá 9. 9 dá por 2? Não dá, número ímpar, né? Aí eu tento por 3, que é o próximo número primo que eu tenho. 9 dá por 3, né? Ele é múltiplo de 3, tem na tabuada do 3. Então 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dividido por 3 vai dar 1, tá certo? E aí, e agora, o que eu faço mesmo, né? Fatorei o número, o que eu faço? Como é uma raiz quadrada, eu vou pegar de quadrados em quadrados, né? Eu vou pegar de 2 em 2. Então, cada um desses fatores eu vou agrupar de 2 em 2. Eu vou pegando em pares, olha. Esse 2 com esse 2, né? Esse 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Esse 2 com esse 2 também dá 2 ao quadrado. Esse 2 com esse também 2 ao quadrado. E esse 3 com esse aqui dá 3 ao quadrado. E aí, essas 4 potências aqui, né? Esses 3, 2 ao quadrado e esse 3 ao quadrado, eu vou colocar lá dentro da raiz no lugar do 576. Então, você vai escrever você vai desenhar um radical, né? Uma raiz. E lá dentro você vai colocar esse de verde, né? O 2 ao quadrado. Esse de azul, você vai colocar lá também. Esse outro azul marinho, você vai colocar lá também. E esse 3 ao quadrado, você vai colocar lá também. E aí, como é que eu faço mesmo, professor? Olha, é uma raiz quadrada, não é? Então, quem estiver elevado ao quadrado vai sair dessa raiz. Coincidentemente, todos estão elevados ao quadrado. Então, todos vão cortar o seu expoente, né? E aí, ó, esse primeiro 2 aqui sai da raiz, sem o expoente, tá? O segundo 2 também está elevado ao quadrado, ó. Deixa o expoente lá dentro e sai sozinho. O terceiro 2 aqui, olha, corta o expoente, sai sozinho multiplicando. E o 3 que está de vermelho, deixa o expoente 2 lá dentro da raiz e sai também multiplicando. E aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Então, a raiz quadrada de 576 é 24. Vamos ver aqui para ver se é isso mesmo, né? Se o professor não está enganando vocês. Olha, 24 vezes 24, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9.
põe um maisinho ou um zero, do jeito que vocês fazem aí, tá? E agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2 dá 4. Agora você soma. Aqui o 6 desce. 9 mais 8 dá 17. Vai 1. 4 mais 1, 5, né? Então, realmente, a raiz quadrada de 576 é 24. Por quê? Porque 24 vezes 24 é 576. Mas e se a raiz não tiver valor exato, né? Que a maioria não tem, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada de 120, por exemplo. Então, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 120, o que eu faço? Primeira coisa, olha, pega o 120 e fatora. Número par, dá para dividir por 2. 120 por 2, 60. Dividido por 2, 30. Dividido por 2, 15. Dividido por 2, não dá, porque ele é ímpar, né? E aí, professor, dá por 3, dá por 5. O que eu faço? Tanto faz, você escolhe. Eu aconselho a você dividir pelo número que você acha mais fácil. Aí você fala assim, eu acho mais fácil por 5. Beleza, pode ser por 5, então. Mas se for por 3, vai dar a mesma coisa. Primeiro vai dar 5, depois vai dar 3. Se você fizer por 3, depois vai dar 5, né? 15 por 5 dá 3, que por 3 dá 1. E aí, como é uma raiz quadrada, eu vou pegar de quantos em quantos? De 2 em 2, ó. Esse 2 junta com esse 2, fica 2 ao quadrado. Esse 2 não tem outro para entrar com ele. Então, o que acontece? Ele entra sozinho na raiz. O 5 não tem outro 5. Então, ele vai entrar sozinho também. E o 3 também não tem outro 3. Ele entra sozinho. Então, isso aqui eu vou colocar lá dentro da raiz, ó. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Quem vai sair da raiz? Só quem está elevado ao quadrado. Tá? Só sai da raiz quadrada quem está elevado ao quadrado. Então, apenas esse 2 vai sair da raiz, ó. Esse 2 aqui. Os outros vão ficar lá dentro, infelizmente, né? Então, 2 vezes 3 vezes 5 vai ficar lá dentro da raiz. E aí, como eles estão multiplicando, é uma multiplicação fácil de fazer, eu faço essa multiplicação. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 dá 6, vezes 5, 30. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 30. Você fala, ué, professor, mas e aí, quanto que dá? Dá isso aqui. 2 raiz quadrada de 30, tá? A raiz quadrada de 30 é um número irracional, tá bom? Não dá para calcular. Então, o máximo que dá para fazer, né, na raiz de 120 é isso aqui. Então, olha aqui, olha, vamos ver na calculadora o resultado da raiz quadrada de 120. Olha, eu coloco 120... Coloco a raiz quadrada, que está aqui, tá vendo? Olha, deu 10,95445, ó. 10,95445 e um monte de algarismo, porque vai dar um número irracional, tá? Não tem fim esses números, e eles não são dízima periódica, eles não se repetem, tá vendo? Fica 954451115. Até repete o algarismo, ele aparece mais de uma vez, né? Mas não tem aquele período que fica repetindo, né? E agora vamos ver 2 vezes raiz de 30. Como que a gente faz essa conta aqui? Olha, você faz 2 vezes 30 e a raiz. E aí, olha, mesma coisa, tá vendo? Olha, 10,95445, tá vendo? Deu o mesmo valor. Então, a raiz quadrada de 120 deu o mesmo resultado que 2 raiz de 30, entendeu? Então, é a maneira da gente provar, né? Na calculadora, pelo menos dá pra gente provar assim. Mas e se fosse para eu provar, professor? Como é que eu faço para provar isso aqui? Como é que eu faço para fazer essa conta, né? Você faz, olha, 2 raiz de 30. Não, deixa eu fazer aqui para baixo. Você vai fazer 2 raiz de 30 vezes 2 raiz de 30, porque você faz o número vezes ele mesmo, né? E aí, como que você faz essa conta? Você faz o número de fora com o número de fora e o número de dentro com o número de dentro. Então, o número de fora, 2 vezes 2, dá 4. E lá dentro, você multiplica, mas deixa lá dentro, tá? 30 vezes 30, você multiplica aqui dentro, ó, não tira. Quanto que é 30 vezes 30? 30 vezes 30 dá 900. Mas você consegue ver que eu posso escrever 30 ao quadrado? Porque é um número vezes ele mesmo. Então, eu posso colocar 30 ao quadrado. E aí, consegue ver que esse 30, como ele está elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz quadrada? Então, vai ficar assim, olha. 4 vezes
E esse 30, olha, deixa o expoente dele lá dentro e sai da raiz, olha, multiplicando com o 4 que já estava lá fora. E 4 vezes 30 dá 120, que era o número que estava dentro da raiz, tá vendo? Então é assim que a gente faz a multiplicação quando tem um número multiplicando com uma raiz, tá certo? Pra gente tirar a prova para ver se tá certo. Eu fatorei o 120, eu coloquei dentro da raiz, né? Fiz tudo direitinho, eu quero saber se o resultado é realmente 2 raízes de 30. E aí você multiplica ele por ele mesmo e é dessa maneira que multiplica, tá bom? Em breve eu volto com mais vídeos, tá bom? Dando mais exemplos, e aí quanto mais exemplos a gente vai vendo, né? Mais claro vai ficando na nossa cabeça, tá bom? E aí quanto mais exercícios, também melhor, tá certo? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu procuro responder, tá bom? Então, um grande abraço, tchau.